A graça e a paz. Amém? Amém. Atos 1, versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Eu quero, em nome de Jesus, hoje, tocar em uma doutrina que talvez seja a mais importante de todas, algo que não é muito falado nos nossos dias, mas que eu tento quase todas as vezes que vou ministrar, falar sobre isso. E nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. A nossa viva esperança, e muito mais do que apenas falar sobre brevidade ou como discernir tempos, mas entender que a Bíblia separa comportamentos, procedimentos, separa padrões, e nos mostra que tem como você apressar ou retardar. E a Bíblia separa ainda em três categorias: aqueles que esperam a vinda de Jesus, aqueles que esperam e apressam a vinda de Jesus, e aqueles que ainda amam a sua vinda. E eu preciso, em nome de Jesus, que eu dá atenção do seu coração hoje, para chamar a sua atenção para algo que às vezes você ainda não entendeu, e para a gente poder fluir num rio de Deus, para a sua vida, para a nossa vida, para o seu chamado, para o chamado dessa igreja, para que nós possamos crescer em unidade e crescer como um corpo. Amém? Eu queria estabelecer com você primeiro um conceito de definição de que a promessa da volta de Jesus, ela é literal e ela é bíblica. Em Atos capítulo 1, no versículo 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. Ele foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A razão da nossa esperança é uma promessa que foi dada, de que como Jesus subiu, Ele vai descer. E em algum momento, quando se perde esse tipo de esperança, eu quero te mostrar o que acontece. E uma vez que perdida essa esperança, a igreja perde todo o seu propósito, ela perde todo o seu foco, ela perde todo o seu padrão, ela perde toda a sua salvação. A obra de Cristo é anulada, uma vez que a igreja perde o senso de que Jesus vai voltar um dia. Quando Paulo fala da igreja de Tessalonicenses, ele usa aquela igreja como referência. Ele fala: olha, vocês são referência no amor, na abnegação do vosso amor, vocês são referência nas suas boas obras, vocês são frutíferos nas suas obras, e muito mais do que isso, vocês são referência pela esperança que vocês têm na volta de Jesus. Então a igreja padrão neotestamentária é colocada como a igreja de Tessalônica, porque eles esperavam a volta de Jesus de maneira total e completa. É por isso que lá em Tessalonicenses, Paulo vai começar a discorrer acerca da volta de Cristo, fala do arrebatamento, fala do anticristo, sim ou não. Vocês estão comigo? Vocês estão acordados? Abra aí em João 14, 1. O Gustavo não está viajando, pastor Gustavo. Vou fazer as vezes dele aqui no ensino, são 2.000 versículos para ler hoje. Espero que você esteja acordado. Nós vamos folhear a Bíblia até dar cãibra no dedo. Amém?
Olha a promessa em João 14:1. Quem abriu diz amém. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo, não se turbe o vosso coração. A esperança da volta de Cristo faz com que você tenha paz no seu coração. Uma igreja sem paz é uma igreja que não tem um Senhor que volta. Uma igreja é alguém que conheceu a Cristo, mas vive fora desse lugar de paz. Eles não entendem que Ele vai voltar. É uma consolação, a promessa da vinda de Jesus é para que nós tenhamos paz. Eu quero enxotar em nome de Jesus toda ave de rapina, todo espírito de depressão contra a sua vida, seja enxotado em nome de Jesus Cristo. Nós temos paz, o nosso coração não se turba, porque temos uma firme esperança. Ele está dizendo, não se turbe o seu coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, em outras versões diz mansões. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo, eu vou embora, sim ou não? E ele foi, nós lemos em Atos que ele subiu, ele foi embora. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele está dizendo, não só vou embora, como eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar. Irmão, em nome de Jesus, olha para mim, o desespero de Cristo em voltar é tão grande, que antes mesmo dele ir, ele já falava que ele ia voltar. Se você não entendeu ainda que o desespero de Jesus é voltar e voltar rápido, antes mesmo dele partir, ele quis deixar para você uma paz e dizer, eu vou voltar. Alguém tão desesperado, às vezes ele não queria nem ir, sim ou não? Não, ele tinha que ir. Mas ele era tão desesperado para voltar, que antes de ir ele já falava, não, eu vou voltar. Nós não podemos perder essa doutrina. Seja reavivado, eu quero reavivar essa doutrina no seu coração e no seu espírito hoje. Uma vida que você vive aqui, meu irmão, olha para mim, igreja, uma vida que você vive aqui, sem esse entendimento, sem a esperança viva de um Cristo que volta, é uma vida sem propósito. Qual é o propósito da sua fé? Se você não crê que Jesus está vindo, se você não entendeu o discernimento de que Ele vai voltar, se você perde em algum momento do seu dia essa viva esperança, a sua vida não tem propósito. A igreja que vive sem saber que Ele volta é uma igreja sem propósito, irmão. É um evangelho que não te leva à ressurreição, ao arrebatamento, que não te livra da ira vindoura, que não te dá paz no seu coração. Quem está entendendo? 1 Tessalonicenses 4. Eu ainda vou começar a pregar, estou só te dando o conceito da promessa. Primeira Tessalonicenses 4:13. Diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ele está dizendo que tem um povo que é sem esperança. Sem esperança, você vai ler aqui pelo decorrer do texto, sem esperança é todo aquele que não entende, que não sabe e que não espera a volta de Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Fica claro que Ele vai vir ou não? É uma promessa, você entendeu, sim ou não? E Ele está dizendo, olha, Ele vai vir, nós vamos encontrar com Ele nos ares, assim como quando Ele sobe, Ele é recebido em uma nuvem, assim também no arrebatamento nós subiremos e nos encontraremos com Ele nessa nuvem.
Agora eu quero continuar para entrar agora no procedimento. Continua 5:1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos. Se você quiser sublinhar, durmamos. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, por favor, sublinha, se embriagam. Os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A doutrina da volta de Jesus é uma doutrina para trazer conforto à igreja, para trazer para a igreja paz ao seu coração, mas ao mesmo tempo ele traz alguns procedimentos que a gente precisa ter. O Jesus, aqui eu vou falar em algumas vezes, por muitas vezes em suas parábolas, ele vai falar de servos bons e servos maus. E muitas vezes ele fala sobre comportamentos daqueles que recebem talentos, enterram no chão, outros que multiplicam. Ele vai elucidar essa volta e fala: olha, a minha vinda será como aquele senhor que sai para tomar posse de um reino, e ele ajusta com seus servos, seus trabalhadores, e ele vai voltar, e se ele pegar esses servos espancando os seus irmãos, se ele pegar esses servos negligenciando a obra que foi dada para fazer, ali haverá choro e ranger de dentes. E eu quero, em nome de Jesus, trazer para você alguns conceitos acerca disso. Primeira coisa, você não precisa ficar com medo. Todas as vezes que a Bíblia está dizendo que vai vir como um ladrão de noite, ele está dizendo sobre aqueles que estão em trevas. Aqui ele está dizendo: nós somos os filhos da luz, nós não estamos em trevas. Esse dia não pode pegar você de surpresa. Esse dia não pode pegar a igreja de surpresa. Esse dia não pode pegar você de surpresa, meu irmão. Agora precisa ter um procedimento. E aí eu vou querer, em nome de Jesus, elucidar para você o procedimento daquele que espera, o procedimento do que aguarda e o procedimento do que ama. Porque tem jeito de você viver nesses 3 níveis, em nome de Jesus. Você sublinhou aí embriagar, sim ou não? E dormir. É engraçado que todas as vezes, a maioria das vezes que Jesus está falando sobre esse dia, ele vai falar de gente que estava dormindo, as 10 virgens, sim ou não? Vai falar de gente que estava se embriagando, vai falar de gente que se perdeu no meio de um tempo. Abre aí Mateus 25, não está muito no script, mas deixa eu abrir aqui. Mateus 25. Faltam 1983 textos, amém? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Para aí, só um minuto, entende? No fim, meu irmão, você vai saber, todo mundo vai saber. Você já sabe que está nos últimos dias, sim ou não? Então o problema das 10 virgens não era discernimento de tempo, porque elas sabiam que ia se encontrar com o noivo. Você só se apronta e sai para encontrar com alguém se você sabe que essa pessoa está vindo, sim ou não? Então o problema não era discernir tempo, o problema era a preparação. Então era que elas se preparam. Olha, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Virgens fala de pureza, elas tinham pureza, elas eram pessoas assim, de moral ilibada, pessoas santas. E elas se preparam, tomam as suas lâmpadas e saem para se encontrar com o noivo. Ou seja, elas têm algum tipo de procedimento e elas têm algum tipo de discernimento de tempo. Mas isso só não é suficiente.
5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Ou seja, o procedimento aqui, meu irmão, é que elas dormiram. Tardou o noivo, elas dormiram. Então não adianta só ter o discernimento do tempo. Quando é que Jesus vai voltar? Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser por agora? Não basta só você ter uma esperança e discernir isso. Existe um procedimento para se esperar um noivo. Existe um procedimento agora que a igreja precisa acordar. Não é simplesmente uma negação da sua vida de viver do jeito que você quer, sabendo, não, Jesus vai voltar, mas eu vou viver do meu jeito. Não, agora é necessário, em nome de Jesus, ser estabelecido um senso de urgência no seu coração e no seu espírito, para um procedimento maior do que somente ser virgem, para um procedimento maior do que somente saber que ele vai vir, mas é agora de ficar acordado e vigilante. Alguém está entendendo alguma coisa? Não é simplesmente mais você só confessar que sabe, só você entender e dizer, não, eu sei, nós estamos nos finais dos tempos, eu já sei que Jesus está voltando, mas agora você precisa, em nome de Jesus, alinhar a sua vida de maneira que o seu procedimento condiz com a fé professada. É um procedimento maior, porque não adiantava ser virgem e dormir, não adiantava ter discernimento e dormir, não adiantava querer sair para encontrar, mas não encontrar. Não adianta dar um passo e chegar no final da carreira e não encontrar com Ele. Não adianta começar a fazer as coisas, achar que sabe e não encontrar Ele de verdade. O problema não era que elas eram pecadoras ou não. O problema é que elas não conseguiram chegar ao final. Porque o ladrão da cruz, ele era pecador, mas ele chega ao final. Quando ele encontra Jesus crucificado, e aí tem coisa que só crucificado você vai conseguir ver. Jesus fica 3 anos e meio pregando para os discípulos. Ele estava dizendo da morte dele, ele estava dizendo que ele ia ressuscitar, estava dizendo que ele ia voltar, e ele falava da segunda vinda. Os discípulos não entendiam. Ninguém estava entendendo nada que ele estava pregando. Agora aquele ladrão da cruz, ele olha para Jesus e fala assim, olha, mestre, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E Jesus não pregou para ele segunda vinda. Você só vai entender a volta de Jesus crucificado, irmão. Tem coisa que você só tem revelação no seu coração se você se crucificar, se você se entregar de verdade e de fato ao Senhor. O ladrão da cruz tem uma revelação de segunda vinda com Cristo do lado dele crucificado. As virgens dormem porque elas não estavam crucificadas, elas não se entregaram de fato e de verdade. O ladrão da cruz foi o primeiro homem a falar sobre a segunda vinda de Jesus, além do próprio Cristo. Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, mas nenhum deles estava crucificado, irmão. Pedro negou 3 vezes, Judas se enforcou, os outros 10 foram embora, só João ficou lá. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então não basta mais eu só perguntar para você assim, olha, você crê que está nos últimos dias? E você levanta a mão, todo feliz. Um dia esse homem vai chegar, ele vai vir, o dono da vinha vai voltar. E aí? Como é que vai ser o meu encontro com ele? O que é que eu vou apresentar para o meu Senhor? Será que ele vai virar para mim e vai falar assim, olha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor? Ele vai falar isso? É necessário, em nome de Jesus, ser estabelecido no seu espírito um senso de urgência, de fato e de verdade. Quando a gente começa a dizer, olha, porque são como nos dias de Noé, comiam e bebiam, casados davam-se casamento. Eu não estou falando só de um procedimento mundano, eu estou dizendo da igreja. Ele está dizendo de um todo, um global. Comiam e bebiam, eles só, olha, se davam a comida, eles bebiam, se embriagavam. Eu mandei sublinhar, embriagavam. Voltados a si mesmos, no próprio entretenimento. Casavam, se davam casamento, eles perdiam a noção de aliança. E ali está dizendo, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, eles perderam a noção e a dimensão, o discernimento do tempo em que viviam. Noé está pregando e está fazendo a arca e ninguém entrou.
Noé está dizendo, olha, vai chover. E ninguém acredita. E nós estamos dizendo aqui, vai chover. Oséias diz que ele descerá como chuva. Vai chover. Vai chover, irmão. Ele vai vir como a chuva serôdia. No segundo dia, ele vem como chuva serôdia. Oséias 6,3. Então, em nome de Jesus, olha para mim. A minha oração, Senhor, em nome de Jesus, sejam despertados os espíritos dos meus irmãos aqui agora. Seja implantado no coração deles um senso de urgência, um senso, papai, agora, onde eles vão ser acordados em nome de Jesus, para viver num santo procedimento, para encontrar com o Senhor. É uma preparação, não adianta mais só a virgindade. Ele está dizendo de as suas candeias estarem acesas, estarem cingindo o seu corpo. Abre aí para mim. Lucas 12. Eu ainda vou voltar em Mateus 25. Doze, 35. Aqui, enquanto você abre aí, deixa eu falar para você. Aqui quando Paulo está dizendo, em 1 Tessalonicenses 5, ele está dizendo, os que dormem, dormem de noite. Deus em Gênesis 1, quando ele separa luz e trevas, ele fala, um é bom, a luz é boa e as trevas são o mal, é ruim. Então, em toda a narrativa bíblica, o conceito de definição entre luz e trevas é bem e mal. Então, quem é que dorme esperando o seu noivo, não está na luz. Algum tipo de trevas aquelas virgens carregavam. Você olha de longe e vê que é virgem, mas por dentro do seu coração falta azeite. Dentro do coração falta um azeite, no espírito falta unção. Não adianta só olhar para nós de maneira, sabe, à distância e dizer, não, ele é crente. Para Jesus isso aí não vai servir mais. Isso aí não serve mais. Fala assim, não serve mais. Ele julga segundo a reta justiça. Deus vê, não como o homem vê. É por isso que ele unge Davi, irmão. Se elas dormiram, tinha algum tipo de trevas ali. Estava de noite. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vou começar a pregar. Lucas 12, 35. Cingido esteja o vosso corpo. Não é as vestes, é o corpo. Ele não vai tratar mais só com obra, ele vai tratar com o seu coração, com o seu corpo. Cingido esteja o vosso corpo. Ele vai tratar com o seu ser. Ele vai tratar com o seu caráter. Ele vai tratar com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito. Ele vai tratar com os seus pensamentos. Ele vai tratar agora com o seu ser, na essência daquilo que nós somos. Cingido esteja o vosso corpo. Ele está dizendo que a roupa que você tem que usar é aquela que Ele fez para você, e não a que nós agora usamos, a que nós temos. Como Deus cobre a vergonha de Adão e Eva em Gênesis. Ele fez com peles de animais. É o que eu faço, é o que eu vou fazer que vai cobrir a sua nudez e a sua vergonha. Aqui ele está dizendo, cingido esteja o vosso corpo. Estejam confessados os seus pecados. Estejam andando na luz. Seja o sacrifício de Cristo aquilo que é inerente ao seu ser e ao seu espírito, em nome de Jesus. Ele não mandou cingir mais as vestes. Ele está mandando cingir o corpo. Ele está dizendo, olha, as suas boas obras, olha, trapo de imundícia. Esquece, eu vou tratar de veste depois. Cingido esteja o vosso corpo, eu vou tratar com o seu corpo. Eu quero te conhecer. Eu quero saber do seu coração, eu quero saber quem é que reina aí dentro. Eu quero saber qual é a sua expectativa, eu quero saber os seus pensamentos. É isso que ele está dizendo. Cingido esteja o vosso corpo. Eu quero saber se o meu sacrifício te cobriu.
Eu quero saber se você recebeu o Senhor como Salvador e a partir daí o seu corpo foi oferecido, como em Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cingido esteja o vosso corpo. Quem está entendendo diz amém. Quem tem coragem de fazer esse voto com o Senhor, em nome de Jesus, levanta a mão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa igreja ao Senhor e todos aqueles que têm o desejo do coração e levantaram as suas mãos. Senhor, nos ajuda a cingir o nosso corpo com o teu sacrifício, com o teu espírito, com aquilo que o Senhor tem para nós, para esse tempo, no nome de Jesus. Ele está dizendo que agora o corpo é dele, você precisa se entregar. É mais do que abster só da sua vontade, é daquilo que é lícito, você vai largar de mão também. Aquilo que pode, eu não faço mais. O que não pode, irmão, a Bíblia diz que o servo que faz só o que é mandado fazer, ele é inútil. Então, parabéns, se a gente faz só o que é mandado, a gente não serve para nada, é inútil. Ou seja, se eu só me abstenho do pecado, é muito pouco. Ele está pedindo um sacrifício. E não se engane, na volta de Jesus você vai estar de cara com quem é legislador, juiz, advogado. Ele é tudo. Ele é o cordeiro, ele é o julgamento, ele é a sentença, ele é a paz. Você vai correr para onde? Para onde nós vamos correr? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Ele não está nem dizendo de azeite de sobra ou não, falando que não é para apagar a candeia, irmão. Não é para apagar. Paulo fala, Tessalonicenses também, não apagueis o Espírito Santo. Não se trata mais só de um procedimento, olha, eu vou ter um azeite reserva. Não, por caso de apagar, eu consigo acender de novo. Não é para apagar. Não tem um deslize mais, não tem uma inconstância mais não, acabou esse tempo. Esqueça, se você é crente que fica assim, ó, uma hora ele vem e você vai estar lá embaixo, a hora que ele vir você vai estar lá embaixo, eu estou dizendo. Em nome de Jesus, vai ser assim. É por isso que é como um ladrão de noite, é quando você não espera. Esteja acesa a vossa candeia em todo o tempo. Não era para apagar o fogo do altar, não era para apagar o incenso, era para estar aceso continuamente. Não adianta mais. Nós precisamos começar agora, além desse senso de urgência, a padronizar o nosso comportamento de acordo com que sejamos alinhados com o que está escrito aqui. As 10 dormiram. Algum tipo de trevas tinha. Ninguém dorme com a candeia acesa. A candeia delas apagou. Ele está dizendo, é melhor do que ter azeite sobrando, é ter uma candeia acesa. Melhor do que azeite sobrando é uma candeia acesa. Melhor do que você ter que sair correndo para ir comprar azeite é ter uma candeia acesa. Melhor do que, sabe, arriscar perder o bonde, irmão, é uma candeia acesa. Estejam acesas as vossas candeias em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, acende as nossas candeias. Nos ajuda, papai, a manter o fogo do Senhor sobre as nossas vidas e acesas as nossas candeias diante do Senhor, em nome de Jesus, para que não sejamos achados faltosos diante do Senhor, nem indignos, Senhor, em nome de Jesus. Acende a candeia dessa igreja. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Eu estou dizendo daquele que espera, viu? Não é nem do que apressa. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Apocalipse 3, a carta à igreja de Laodiceia, Jesus está batendo na porta da igreja, sim ou não?
e lá ninguém abre. Profeticamente nós entendemos que a igreja de Laodiceia é a igreja desse tempo. Então ele está dizendo, olha, para quando eu bater na porta, vocês abrirem, e lá ninguém abre. Ele está dizendo que no tempo do fim, as pessoas não abririam a porta para ele. E as candeias não estariam acesas, e nem os corpos cingidos. É isso que ele está dizendo, quando vier bater a porta, logo lhe abram. Quem tiver com o corpo cingido e a candeia acesa, e esperando, vai abrir. Seja esse hoje o dia que você decidiu abrir a porta para Jesus Cristo entrar na sua vida, salvar a sua vida, mudar a sua vida, te transformar, te regenerar, te redimir e te levar para o céu, te dar vida e vida em abundância, conhecimento das riquezas de Deus. Gente, vocês estão calados? Está tudo bem? Amém? Alguém dormindo? Não? Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Eu não sou disso não, mas cutuca o seu irmão e fala, vigia, irmão. Vigia. Vou dar uma quebrada no clima depois. Amém? Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. O meu Senhor vai nos servir. Eu não sei você, mas Jesus vai me servir, vai servir você. A palavra da volta de Jesus é consolo, meu irmão. Jesus vai servir uma mesa. Então não adianta ficar assim, não, a esperança é firme, é uma firme esperança de que Ele vai vir, Ele vai nos servir, nós vamos casar com Ele, estaremos para sempre com Ele. Quem tem medo dessa palavra é quem está em trevas. Eu não tenho medo. Fala assim, eu não tenho medo. Amém. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou ao Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Tem mais, tem muita recompensa para quem for fiel. Sim ou não? A volta de Jesus é para consolo, irmão. Tem muita recompensa para quem for achado fiel. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda, sublinha para mim, tarda. Tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, sublinha para mim, comer, beber e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ou seja, se você ouviu, se você sabe o que vai acontecer, se a palavra foi ministrada ao seu coração, e você entendeu, e você tem essa palavra, e você não se apronta, muitos açoites. Amém? Muitos açoites. E aí tem a justiça de Deus, olha o que ele diz: aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Por isso é melhor, se você não quer nada com Jesus, é melhor você levantar e ir embora agora. Se você não quer nada, eu estou dizendo diante de Deus que é melhor você ir embora.
A Bíblia diz em Atos que o povo na igreja primitiva, o povo da cidade olhava e eles tinham temor em se juntar a eles. Sim ou não? Havia um temor de se juntar ao corpo de Cristo. Mas nós hoje vivemos de moda, é modinha, é legal, porque isso aqui não é mencionado. E eu sei, em nome de Jesus, que nós temos liberdade para ministrar isso, essa é a verdade, é melhor você levantar e ir embora, meu irmão. Se você ouviu e não vai se aprontar, é muitos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Todas as vezes que ele vai falar sobre a promessa da vinda de Cristo, e ele usa ou numa parábola, ou em alguma história, que ele vai mencionar que, olha, tardando o seu Senhor, demorando o seu Senhor, ele não está dizendo daqueles que estão esperando. O Senhor só demora, só tarda para quem não quer. Ele só tarda para quem não quer que ele venha. Ele só tarda para quem perdeu o discernimento do tempo. É só para esse que ele demora. Vou te mostrar em nome de Jesus. 2 Pedro, deixa eu ver aqui se é esse. Aqui, 2 Pedro 3,8. Amém. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele está dizendo que não vai retardar e não vai demorar. E todas as vezes que na Escritura você vê, olha, tardando o Senhor a vir, Ele está dizendo daqueles que não estão esperando com o procedimento correto. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém, nenhum, se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vai lá no 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Eu vou correr, senão eu vou demorar muito, eu tenho muita coisa para falar. A dificuldade de se manter acordado, às vezes ela vai pesar, amém? Ela pesa, é verdade. Pedro, Tiago e João são os 3 mais próximos de Jesus, sim ou não? São os 3 mais próximos, e quando eles estão no Monte das Oliveiras, está ali no Getsêmani, Jesus fala, olha, eu vou orar, vamos vigiar comigo. E o que acontece com os 3? Os 3 dormem. Porque não é a proximidade só, meu irmão, é quando você se entregou de verdade a Cristo. Naquele momento ali, Pedro nega, Tiago corre, e só João fica até o final. Amém, sim ou não? Vai para Êxodo 32, por favor. Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, 1, amém? Deixa eu te dar o contexto disso aqui. Aqui está dizendo do bezerro de ouro, sim ou não? Aqui o povo de Israel foi liberto
Eles estavam cativos, eram escravos no Egito. E Deus envia Moisés para libertá-los de toda a escravidão que eles viveram no Egito durante quase 400 anos, 430 anos, sim ou não? E Deus os conduz à liberdade. Quando eles saíram do Egito, por uma promessa de Deus, eles receberam o ouro dos egípcios. Eles saem carregando ouro, muito ouro de lá. E eles saem de lá libertos, depois de Deus enviar 10 pragas sobre o Egito. Você lembra da história? E Deus começa a fazer sinais e maravilhas. Ele abre o mar, chove pão do céu, sim ou não? Então tinha um libertador que Deus enviou. Aquele povo conheceu um libertador, entenda, presta atenção no paralelo. Aquele povo estava escravo, mas é liberto. Eles conhecem um libertador, eles são conduzidos e têm muitos milagres no meio do caminho. Eles conhecem o seu libertador, eles são libertos, eles veem muitos milagres, e eles chegam num ponto onde aquele que os libertou diz assim: eu vou subir o monte. E ele faz uma promessa: eu vou voltar. Vocês esperam aqui que eu vou subir o monte e eu vou voltar. Alguma semelhança? Sim ou não? Com os nossos dias? Você está entendendo o que eu quero dizer, por favor? Levanta a mão quem está entendendo alguma coisa. Amém. Gente, me dá um feedback aí. O paralelo que eu quero fazer entre Moisés e Cristo. Aquele que libertou eles do pecado, libertou eles do Egito, que os conduziu, que fez milagres, que aqueles que eles o conheceram, eles viram Moisés, assim como nós vemos, nós sabemos de Jesus. E Moisés sobe o monte e fala que vai voltar. Cristo sobe até as nuvens, mas prometeu que ia voltar. Está entendido? 32:1. Mas vendo o povo que Moisés o quê? Tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para fazer o quê? Comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Entenda o que eu quero dizer em nome de Jesus. O povo de Israel já conhecia o seu libertador, ele subiu e tinha dado uma promessa que ia voltar. Agora o problema deles não era só o ouro. Entenda o que eu quero dizer em nome de Jesus. O problema não é possuir o ouro, porque o ouro era uma promessa. Deus falou: quando vocês saírem, eu vou fazer com que vocês tenham graça diante dos egípcios, e eles vão dar ouro para vocês, sim ou não? Quando eles saem com o ouro, era uma promessa de Deus. Agora, um povo cheio de ouro, que começa a adorar o próprio ouro que Deus deu, ele começa a se perder e começa a achar que Moisés está demorando. E aí ele começa a entender de que o próprio ouro, aquilo que Deus deu, é o libertador deles. Agora, o povo só tarda, Moisés só tarda, e isso na concepção do povo, porque o povo está no lugar errado. Onde era para o povo estar? O chamado não era só para Moisés subir, era para Moisés e todo o povo, mas o povo ficou embaixo. O que é que Paulo fala? Vós estáis assentados com Cristo nas regiões celestiais. Vós sois abençoados em Cristo nas regiões celestiais. Pensai nas coisas que são lá do alto, aonde Cristo está. Entenda, em nome de Jesus, você só vai se perder com o ouro se o seu pensamento não estiver em Cristo, se o seu coração não estiver lá em cima. O povo se perde porque não quis subir o monte.
O povo se perde porque não quis conhecer a Deus, não quis subir o monte, não quis entrar em sacrifício, não quis ter intimidade. O problema do povo era o lugar errado. Não adianta só parar e esperar, não, vamos esperar Jesus. Sobe o monte, irmão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sobe o monte. Porque um povo cheio de ouro, sem esperança de alguém que volta, vai fazer um bezerro. Um povo abençoado demais. Uma teologia da prosperidade sendo pregada demais. Um povo que tem ouro sobrando, vai fazer um bezerro. Bezerro na Bíblia, no novilho, fala de escravidão, fala de serviço. Eles são escravos das riquezas. Um povo que não tem esperança de um Senhor que volta para redimir, vai ser escravo da própria riqueza. Vai adorar um bezerro de ouro. Alguém acordado? Um povo que se perdeu na idolatria. E tem outro problema, porque Arão é um falso mestre, é um falso profeta. É um tipo disso. É um sacerdote mal posicionado também, porque ele não estava em cima do monte. Alguém que não está em cima do monte, que não tem o seu coração entregue ao monte, não está lá em cima, aonde Cristo está mal posicionado. E aí ele vai agradar os homens e não a Deus. E Paulo fala assim: nós não somos chamados para agradar os homens e sim a Deus. Ele é uma figura de um falso ensino. Ele fala: me dá o ouro de vocês. Nós vamos fazer um bezerro. Nós vamos fazer um ídolo. Quem não tem esperança na volta de Jesus adora um bezerro, você pode saber. Se você não tem esperança na volta de Jesus Cristo, você adora algum tipo de bezerro. Pode ser o seu dinheiro, pode ser as suas posses, pode ser o seu filho, a sua mulher, a sua casa, pode ser a sua, sei lá. Alguém está entendendo alguma coisa? O problema aqui é que o povo se perde e Arão também está perdido. São sacerdotes que apacentam a si mesmos. Não tem capacidade de olhar para o povo. Ali a Bíblia diz que o povo estava desenfreado. É um povo que perde o discernimento do tempo que está vivendo. Assim como nos dias de Noé, quando Noé entra na arca, ninguém está nem vendo. Eles perderam a noção. E a Bíblia fala que eles pararam para comer e beber e se divertir. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito de entretenimento, todo espírito de entretenimento sobre o seu coração, sobre o seu espírito, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Nós precisamos enxotar essa mentira, esse demônio. É um demônio que rege as casas, é um demônio, é uma hoste celestial que está regendo o nosso mundo. O demônio do entretenimento, do comer e beber, do fartar-se. Todas as vezes que Deus está falando dos últimos dias, Ele vai falar de gente que está comendo e está bebendo, de gente que está se embriagando, de gente que está plantando e edificando. Embriagados. Seja enxotado o espírito de vaidade. O espírito de vaidade. Eu quero repreender em nome de Jesus o espírito de vaidade sobre cada um aqui. A nossa vaidade tem que ir embora. O povo só acha que Moisés está demorando porque o povo não subiu. Fora de um ambiente de glória, envolvido com Jesus, vai demorar. Se nós não temos uma vida de oração, nós não temos uma vida de jejum, nós não nos entregamos ao Senhor em intimidade, demora, irmão, porque é carnal.
A promessa em Atos é que os céus o retenham. E aí eu vou começar a pregar, aguenta aí. Os céus o retenham até que haja restauração de todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Todas as coisas que foram ditas pelos seus santos, os profetas. E Pedro, quando está dizendo isso, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ele está fazendo menção à promessa de Joel, sim ou não? Abre aí Joel. Vamos fingir que tem organização isso aqui. Joel 2. Você vai me amar até o final, em nome de Jesus. Fica firme. Tranca as portas. Joel 2, 28. Quem abriu aí diz amém. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Para aí, ele está fazendo uma promessa de um avivamento mundial, um avivamento sobre toda a classe social, um avivamento sobre toda a idade, um avivamento sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Sim ou não? Então tem uma promessa de um avivamento, de um derramado do Espírito de modo sobrenatural. Mas ele está dando ele está impondo uma condição, ele está dizendo, acontecerá depois. Depois do quê? Então ele estabeleceu alguma coisa para que aconteça primeiro, antes do derramamento disso. Eu não vou continuar lendo para a gente ganhar tempo, mas ele está dizendo, mostrarei prodígios no céu e na terra, aí já vai entrar na segunda vinda de Cristo. Eu quero parar aqui, primeiro, aqui ó, nesse ponto, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Todo aquele que chegar ao corpo de Cristo, ele terá visão, ele terá ministério, terá função, terá encargo, vai fazer parte do corpo, tem lugar para todo mundo. É o que ele está prometendo, eu vou oferecer lugar para todos, eu vou derramar do Espírito para todos, não tem acepção de pessoas, todo mundo tem lugar na mesa de Jesus, todo mundo vai ter lugar no avivamento do Espírito Santo, todo mundo tem lugar. Fala para o seu irmão se ainda tem lugar. Agora depois de quê? Volta aí um pouquinho, é no 12, isso. Joel 2,12. Aqui ele vai estabelecer a condição para que isso tudo aconteça. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ele está dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Ele está dizendo, olha, no tempo do fim vai ter gente que vai estar convertida pela metade. Doutrinas ensinadas pela metade, conversões pela metade, sacrifícios oferecidos com defeito. É isso que ele está dizendo, porque ele está mandando corrigir a rota. Se ele está mandando corrigir a rota, é porque a coisa está errada. Convertei-vos a mim de todo o coração, quer dizer que tem gente que não converteu. E a gente acabou de ler que aquele que entendeu, ou seja, se você converteu metade, você escutou a mensagem, sim ou não? Se nós sabemos a mensagem, nós recebemos o entendimento, nós nos colocamos numa condição de ter um procedimento total ou pela metade. Quem recebe o entendimento e não se apronta, tem muitos açoites. É bom deixar claro o juízo, sim ou não? Ele está mandando convertei-vos a mim de todo o coração. Tem uma conversão aí que é falsa.
Então, olha para mim, em nome de Jesus, não adianta eu pregar o avivamento dos últimos dias e você dar glória a Deus. Ele vai fazer, mas ele estabeleceu uma condição. A igreja precisa entrar nesse lugar, conversão de todo o coração, anota aí, conversão de todo o coração. E isso com jejuns. E é incrível ele falar jejuns, porque toda vez que ele está falando do tempo do fim, ele fala de gente que está fazendo o quê? Comendo e bebendo. Certa vez, alguns fariseus chegaram para Jesus, falaram assim: olha, os seus discípulos não jejuam. Os dos fariseus, dos saduceus, todo mundo jejua. Os de João jejuam, mas os seus não. Qual que é a resposta dele? Podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Não, dias porém virão em que o noivo será tirado, então eles jejuarão. Ele está condicionando o jejum para o tempo do fim. Ele está condicionando o jejum para trazer Jesus de volta. Mas a gente, para jejuar um dia, é um parto, é a morte. Meu Deus! O jejum, ele está dizendo, é que para quem anseia a volta de Cristo, o dia que eu for tirado, eles vão jejuar. Ele está dizendo, os meus discípulos, aqueles que recebem o meu mandamento, aqueles que vivem o que eu ensinei, quando eu for embora, eles vão jejuar. Se você não jejua, você não é discípulo. Não tem para onde correr. A condição é estabelecida, e isso é com os jejuns. Quem está comendo e bebendo não está esperando. Nós vamos nos perder enquanto se come, se bebe e se embriaga. Isso tudo é de noite, e a noite está falando das trevas. Seja estabelecido no seu coração um tempo de jejum, em nome de Jesus. Daniel, para ter a visão do tempo do fim, ele entrou em jejum. O jejum é relacionado, sim, com os últimos dias. É um dos efeitos, não é só mudar a sua estrutura de vida para receber o Espírito Santo e renovar-se nova criatura, mas é para abrir o céu e trazer Jesus de volta. Existe o jejum de consagração para aquele que não quer pecar. O jejum de arrependimento, aquele que pecou. Mas existe um jejum para mudar a estrutura do céu e trazer Jesus de volta. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Jesus se a gente não cumpre o que Ele está dizendo. Verdadeiramente sois meus discípulos se fazeis os que eu vos mando. João 8,31 diz isso. Não é isso? Senhor, em nome de Jesus, seja despertado na sua igreja hoje a sua doutrina de verdade. A doutrina do avivamento, ela fala de conversão, ela fala de arrependimento, ela fala de jejuns. Desperta a tua igreja a entrar num lugar novo agora, de urgência com jejum. Ainda assim, agora em nome de Jesus, a minha oração é para que sejam cheios do amor de Jesus Cristo, para que essa igreja agora se encha do amor a Jesus Cristo, e pelo amor ao Senhor, nós sejamos agora despertados a estar desesperados pela volta do noivo, pela vinda do noivo. Noiva só casa com quem ama. Tiago 5. Eu já estou perdendo tempo, né? Mas quem me dá mais 20 minutos? Levanta a mão. Ninguém. 6 mil. Me ajuda, ao menos um aí. 20 minutos, quem me dá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pelo menos 400 minutos, 20 pessoas levantaram a mão. Ah, mas a primeira vez ninguém levantou, você viu? Tá bom, 6. Tiago 5.
Tiago 5, onde é que é? Tiago 5, 7. Tiago 5, 7. Quem abriu diz amém. 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 Eu amo vocês, irmãos. Amém. 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Para em nome de Jesus. Ele está dizendo, espera com paciência e aguarda também as chuvas, porque sabe que somente com as chuvas o fruto é produzido. Toda chuva começa onde? No céu? Não, na terra. Não é a água que evapora e vão se formando as nuvens. Então, entende o que eu vou relacionar em nome de Jesus, olha para mim. A Bíblia nos dá, eu não vou, senão vai demorar muito, mas ela nos dá por definição que a volta de Jesus Cristo, Oséias 6,3, é como uma chuva serôdia. Ele vai descer como chuva, sim ou não? Ele vem como chuva. Tiago 5 está dizendo, espera o precioso fruto da terra até que venha a chuva. Então, de alguma maneira, Pedro está dizendo em Atos, convém que os céus o retenham, até que haja a restauração de todas as coisas ditas pelos seus santos, os profetas, fazendo menção a Joel. Então ele está dizendo que tem um vapor na terra, que nós como igreja temos que exalar, temos que fazer, para que a água suba e se formem as nuvens e Cristo volte. Alguém entendeu alguma coisa? Existe uma restauração de doutrina, uma restauração do que Joel disse, para que seja agora formado um rio que sobe, e aí ele desce. O que é que eu estou dizendo? Que o retorno à doutrina de Cristo, o retorno a essa escritura, o converter, o jejum, o choro, o pranto, vai fazer um vapor subir, e vai fazer Jesus descer. Nós precisamos fazer parte disso em nome de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse que existem taças cheias da oração dos santos, sim ou não? Conforme os santos vão orando, as taças vão se enchendo, e isso vai ser derramado do céu para a terra. Ou seja, existem medidas no céu que são enchidas por nós daqui da terra, e aquilo que a gente enche no céu é derramado aqui embaixo. O Salmo 141 diz assim, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Nós podemos, em nome de Jesus, encher os céus de água, para que venha uma abundante chuva sobre toda a terra, e o Senhor Jesus venha sobre nós. O Senhor só volta com a restauração da doutrina da igreja. O Senhor só volta se a gente entender de fato e de verdade o que está acontecendo agora. Eu vou terminar. 2 Timóteo 4, 6. Quem está dormindo diz amém. Oh. Acorda, gente. Não durmamos. Pelo amor de Deus. Desperta. 2 Timóteo 4, 6. É isso? É. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha o que Paulo está dizendo. Eu agora já vou ser derramado. A oferta de libação é um cara que é derramado. Era uma oferta derramada. Isso é líquido. Eu vou ser desintegrado, eu vou ser derretido, é o que ele está dizendo. O tempo da minha partida é chegado. Ele não parece estar muito preocupado com isso, parece?
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? O princípio estabelecido para você dizer que você ama a vinda do Senhor é você estar preparado para ser oferecido em libação. Quem é que ama a vinda do Senhor? Amém. Vocês falaram que ama? É alguém que combate o bom combate, já combateu, terminou, ele completa a carreira e guardou a fé. É esse lugar que nós precisamos atingir. E aí eu quero terminar. Eu estou correndo aqui, andando rápido por causa do tempo. Quero terminar com João Batista. Abre aí para mim. Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 1 para começar, ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pode parar aí. Primeiro eu quero fazer um paralelo. João Batista é aquele que vem antes de quem? De Jesus. Ele é quem foi enviado para preparar um caminho. Quem foi enviado para preparar o povo, para pregar uma mensagem, para dizer que o Messias está vindo. Alguma coincidência com o nosso ministério como igreja hoje, sim ou não? Todas. É a mesma função, é você falar que Jesus está voltando. Essa é a premissa da mensagem de preparar o caminho para todo aquele que crê, sim ou não? Agora o que é mais interessante é o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando aonde? No deserto. Tem que ser um cara muito louco para ir pregar no deserto. Quem que tem no deserto? Não tem ninguém. Apareceu naqueles dias João pregando no deserto. Mas a Bíblia diz que as pessoas iam até João. Ele foi para um lugar onde não tinha ninguém, mas as pessoas iam até João. Além de confessar os seus pecados, elas eram batizadas, porque até no meio do deserto arrumaram um rio, o Rio Jordão, sim ou não? Então, em nome de Jesus, olha para mim, eu quero destravar o seu ministério hoje. Não é um ambiente de deserto, nem onde você está que é o problema. No problema de João, não era que estava no deserto. O problema agora é você entender que não é um ambiente de fora, é um ambiente de dentro, é um chamado que tem. Nesse tempo agora, João Batista foi perguntado assim: olha, você é Cristo? Ele diz: não, não sou. Você é o Messias? Ele: não, também não sou. Você é profeta? Eu também não sou. Então o que você é? Eu sou a voz. É um tempo onde não tem mais título, é um tempo onde eu sou a mensagem. As pessoas têm que olhar para você e ver que Jesus está voltando. Não é por um título que carrega, mas é uma mensagem que se vive. A palavra agora não é mais, sabe, você, olha, eu sou um profeta, eu sou um pastor. Não, a palavra é: eu carrego Cristo comigo, e eu estou dizendo a vocês que Ele está voltando pelo meu santo procedimento. O problema não é se tinha muita gente ou pouca, ele estava num deserto. O negócio dele é que o coração dele era cheio de uma verdade. Nós nesse tempo como igreja, nós não precisamos mais pregar uma mensagem, nós precisamos ser a mensagem. Ele não está dizendo: eu sou um profeta, não, eu sou a voz, eu sou aquilo que está escrito, eu sou isso aqui, olha para mim, esse aí é o Messias, esse aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
É desse tipo de gente que eu estou falando. Ele não só espera, ele apressa, mas ele ama a vinda do Messias. Ele não se apresenta como alguém importante. Não sou ninguém, não. A Bíblia diz assim, ele confessou e não negou. Eu não sou Cristo. Como é que é isso? Eu sou a voz, eu sou a mensagem. Mais importante do que título, e a gente precisa falar isso nesse tempo, porque esse tempo é um tempo onde os homens gostam demais de título, de autoridade. Mais importante do que o título é a mensagem que carrega, é o procedimento que se vive. Entende o seguinte: Israel se perde no deserto, lá em Êxodo 32, mas João prepara o caminho para ele vir no deserto. Israel tinha um monte de ouro e faz um bezerro fundido. João se vestia de peles de camelo e comia mel silvestre e gafanhoto. Ele tinha um cinto de couro nas mãos, em volta dele, da sua roupa. O mel silvestre e o gafanhoto está dizendo assim: tanto eu sei estar abastado, quanto eu sei passar necessidade. Tanto eu sei ter o melhor, quanto o pior da terra. Eu não estou comendo e bebendo como os outros. A minha dieta é regrada. O que eu como é selecionado. Eu não estou aqui para divertir nem entreter. Enquanto eles fazem um bezerro de ouro, João batiza as pessoas no Rio Jordão. Quem está entendendo o paralelo? Enquanto Arão se perde por estar mal posicionado, João está bem posicionado, irmão. Ele está do lado do rio, ele está no deserto, onde Jesus chamou ele para ficar. Onde é que Jesus te chamou para ficar? Será que você está posicionado correto? Será que nós estamos posicionados corretos? No nosso ministério, na nossa casa, no nosso chamado. O problema do povo é que sentou para comer e beber e divertir. João carrega um cinto de couro. Levítico 7, 8, está dizendo que aquele sacerdote que oferece sacrifício, que oferece holocausto pelo pecado da culpa, ele tem por obrigação de ter o cinto, ele tem o couro do sacrifício que ele oferece. É por isso que ele tem um cinto de couro. Ele apresenta o couro que ele está carregando, dizendo: eu sacrifiquei por vocês. Então a autoridade dele não está no título de profeta, mas está no sacrifício que ele fez. A nossa autoridade não é medida por título, é medida por sacrifício. A autoridade bíblica não é medida por título, ela é medida por sacrifício. Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: a gente não consegue expelir esse demônio aí. Jesus falou: esse aí é só com oração e jejum, vocês não estão jejuando. A autoridade é só com sacrifício. Nós precisamos, em nome de Jesus, restabelecer esses conceitos entre nós, no nosso espírito. Agora entende o seguinte: João, quando é preso, e nós vamos ser presos, você pode ter certeza disso. Aleluia. João, quando é preso e no cárcere, ele duvida, sim ou não? Ele perdeu o rio. E aí eu quero fazer outra analogia para você entender. Jesus diz a samaritana: olha, rios de água viva fluirão do interior daquele que crê, sim ou não? Sim. João estava no Rio Jordão, ele vê Jesus, ele batiza o Cristo. Ele batiza Jesus, ele fala para os seus discípulos: esse aí é o Cristo, segue ele. Mas quando ele é preso, ele duvida e manda os discípulos perguntar. Vai lá e pergunta se a gente vai esperar outro ou se é esse aí mesmo. Eu não vou ler para ganhar tempo. Jesus fala: olha, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, mortos estão ressuscitando, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai falar para João. Em nome de Jesus, não perca o rio. João perde o rio, ele perde a revelação. Quando ele está preso, ele perde a revelação de quem era o Cristo. O rio foi tirado. Essa é a análise, essa é a analogia. Agora entende o seguinte: Atos 16, Paulo e Silas estão andando, eles são presos, sim ou não? Na prisão eles começam a cantar. Eles cantavam e oravam na canção. Por quê? Porque o rio que antes estava fora de João está dentro de você agora.
Eles presos não negam, eles continuam cantando e orando. O rio que estava fora, agora está dentro. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Então eles estão cantando na prisão e as cadeias se abrem. Todos aqueles são libertos. Existe um rio que Deus colocou em você, do Espírito Santo, que se você começar a exercitar, você vai libertar gente dos cativos. Você vai libertar gente de cadeias. Nós precisamos entender essas coisas urgentemente. Mais 5, alguém dá 5? Em nome de Jesus, Senhor, estabelece na tua igreja o temor à tua palavra. Estabelece na tua igreja o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que ganha almas é sábio. Nós precisamos, em nome de Jesus, temer o Senhor e voltar a ganhar as almas. Em nome de Jesus Cristo. Nós não somos mais como João. João perde o rio, perde a revelação. Nós somos agora como Paulo e Silas. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que colocaste dentro de nós. Eu quero encorajar os meus irmãos hoje com essa palavra, dizendo: há uma recompensa. O Senhor nos entregou a vitória na cruz, no túmulo vazio. Até o túmulo que ele usou foi emprestado, usou 3 dias e devolveu novo. Vou usar 3 dias e devolvo, não preciso de túmulo. E a gente morre de medo da morte. Em nome de Jesus, seja restabelecida a doutrina da verdade entre nós. No nosso coração, nós somos servos vigilantes que esperam o nosso Senhor. A premissa da igreja é ser redimido um dia e não ficar nessa terra, mas ficar com Cristo. Seja o seu coração despertado para valores eternos, para riquezas eternas. Se a nossa esperança em Cristo Jesus for somente concernente a este mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Há muita infelicidade no meio da igreja, de uma igreja carnal que adora um bezerro. A igreja que adora um bezerro, ela o adora por vaidade. Ela entrega as suas orelhas, ela entregou o ouro que tinha nas orelhas, ela entrega os seus ouvidos. Não entrega os seus ouvidos a falsas doutrinas, irmão. Não entrega os seus ouvidos a qualquer voz. Não entregue os seus ouvidos a sacerdotes caídos. A minha oração hoje é que você entenda em nome de Jesus. O chamado para a igreja hoje não é só esperar ou apressar a vinda de Jesus, mas é para amar.